today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, eu quero falar com vocês agora a respeito, continuar no movimento uniformemente variado, só que agora eu quero falar com vocês a respeito da equação de Torricelli, que é uma terceira equação para o movimento uniformemente variado. Antes disso, vamos só dar uma revisada aqui no que a gente já viu a respeito do movimento uniformemente variado. Então, primeira coisa, nós já vimos duas equações, nós sabemos que o movimento uniformemente variado é aquele tipo de movimento que ocorre quando o móvel tem aceleração constante e diferente de zero, certo? A velocidade do móvel vai aumentar sempre no mesmo intervalo de tempo, certo? Igualmente. E a aceleração média coincide com a aceleração instantânea. Então essas são as três características e a definição do movimento uniformemente variado. Nós estudamos até agora, nós já demonstramos, já mostrei para vocês duas equações a respeito do movimento uniformemente variado. A primeira equação foi a equação do vô e da vó, que representa a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Essa equação me fala que V é igual a VO mais ou menos AT. E nós tivemos uma segunda equação que eu demonstrei para vocês, que é a equação do sorvetão, que é a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado. E essa equação me fala o seguinte, que S é igual a SO mais VOT mais ou menos AT ao quadrado dividido por 2. Então essas foram as duas equações que nós vimos até agora no movimento uniformemente variado. Outra coisa que nós vimos com relação ao movimento uniformemente variado foi com relação aos gráficos do movimento uniformemente variado. Então eu demonstrei para vocês, mostrei para vocês que o movimento uniformemente variado ele pode ser representado por três gráficos. Esses três gráficos levam em consideração características do movimento uniformemente variado e levam em consideração as duas funções horárias, tanto a da velocidade quanto a da posição em função do tempo. Então, como o meu movimento é um movimento uniformemente variado, a minha aceleração é sempre constante e diferente de zero. Então, ou seja, o primeiro gráfico é o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, o meu gráfico vai ser sempre uma linha reta paralela ao eixo dos tempos, que pode ser para uma aceleração positiva ou para uma aceleração negativa. Beleza? Certo? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico com a aceleração positiva. Certo? Quando a minha aceleração for uma aceleração negativa, ele vai estar o quê? Na parte negativa do eixo Y. Certo? Aqui eu tenho dois gráficos da velocidade em função do tempo. Um que representa uma aceleração positiva, certo? Que indica que a minha velocidade vai aumentar com o decorrer do tempo. E um que representa uma aceleração negativa, que indica que a minha velocidade vai diminuir com o decorrer do tempo. Então, esses dois gráficos, eles têm que obedecer à função horária da velocidade. Então, quando a minha velocidade a aceleração for positiva, eu vou ter um gráfico com a seguinte cara. V é igual a VO mais AT. Quando o meu gráfico for com aceleração negativa, ele vai ser decrescente, então vai ser V, que é igual a VO menos AT. Beleza? E eu tenho aqui o nosso terceiro gráfico, é um gráfico da posição em função do tempo. O que ele leva em consideração? A aceleração positiva ou negativa. Então, quando eu tiver uma concavidade voltada para cima, eu tenho uma aceleração positiva. Beleza? Quando ele tiver uma concavidade voltada para baixo, eu tenho uma aceleração negativa. E esses dois gráficos aqui, como são parábolas, eles têm que obedecer a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado. Então, quando eu tiver uma concavidade voltada para cima, eu vou ter um gráfico que vai ser S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Quando ele tiver uma concavidade voltada para baixo, o que ele vai ter? S é igual a SO mais VOT menos AT ao quadrado sobre 2. Então isso foi o que a gente viu anteriormente. Então a gente já tem aqui duas equações que representam o movimento uniformemente variado. A equação do vô e da vó e a equação do sorvetão. Beleza? Função horária da velocidade e função horária dos espaços do movimento uniformemente variado. E aqui eu tenho os gráficos que representam esse tipo de movimento, que é o movimento uniformemente variado. Agora vamos olhar aqui o que aconteceu.
O Torricelli, por exemplo, que era um físico italiano, ele tinha dificuldade em resolver, ele percebeu o seguinte, que tinha dificuldade de resolver problemas que envolviam aceleração constante quando não tinha a grandeza tempo, certo? Então eu brinco o seguinte, eu acho que não tinha nada para fazer, eu falei, não, então eu vou criar uma equação matemática para mim que eu não preciso do tempo, beleza? Então o que ele fez? Ele pegou as duas funções horárias, a do espaço e a da posição, certo? Desculpa, da velocidade e da posição, juntou essas duas equações e criou uma equação matemática que ficou conhecida como sendo a equação de Torricelli, que independe do tempo. Então, o que é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é uma equação matemática que independe do tempo. Você não precisa do tempo para resolver problemas que envolvam aceleração constante. Então, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, ele pegou a equação da velocidade, né? Que é V, que é igual a VO mais AT, certo? Isolou o tempo nessa equação, então, ou seja, vai ficar V menos VO é igual a A vezes T. Ele isolou o tempo nela, então vai ficar V menos VO sobre A. E substituiu esse tempo, vou chamar isso aqui de equação 1, na função horária dos espaços, certo? A função horária dos espaços qual que é? É S menos SO, que é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Por que está menos SO? Porque eu passei o SO para lá. O que é S menos SO? É delta S. Então, delta S é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Então, o que ele fez? Vou chamar isso aqui de equação 2. Ele pegou essa equação 1, que é o tempo isolado na função horária da velocidade, e substituiu esse tempo na função horária dos espaços. Então, onde é T, o que ele colocou? V menos VO sobre A. E é o que a gente vai fazer, então, para chegar na equação de Torricelli. Tá? Então, eu vou pegar a função horária dos espaços e já vou substituir o tempo. Então, vou substituir a equação 1 na equação 2. Então, vai ficar delta S é igual a VO. No lugar do T, o que eu vou colocar? V menos VO sobre A. Mais A sobre 2, que multiplica. No lugar do T, eu vou colocar V menos VO sobre A elevado ao quadrado, porque o meu tempo é elevado ao quadrado. Beleza? E agora eu vou resolver isso aqui. Então vai ficar delta S é igual, aplica a propriedade distributiva, então vai ficar VOV menos VO ao quadrado, isso aqui tudo sobre A, mais, agora presta atenção aqui, que aqui tem uma jogadinha. O que é V menos VO ao quadrado? V menos VO ao quadrado é um produto notável. É o quadrado da diferença lá do produto notável. Então eu já vou colocar substituindo. Então vai ficar A sobre 2 multiplica o quê? Produto notável, V ao quadrado, menos 2 vezes VO, mais VO ao quadrado. Certo ou não? Beleza? Isso aqui tudo dividido por quanto? Ó, dividido por A ao quadrado. Correto? Beleza? Então agora eu vou continuar resolvendo. Então vai ficar delta S é igual VOV, vou só arrumar aqui para ficar mais bonitinho, menos VO ao quadrado sobre A, mais, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse A com esse A. Então vai ficar o quê? 1 sobre 2, V quadrado menos 2 vezes VO mais VO ao quadrado. Isso aqui tudo sobre A. Beleza? Então, ou seja, vou multiplicar isso aqui. Ó. Então vai ficar delta S é igual a VOV menos VO ao quadrado sobre A mais V quadrado menos 2 vezes VO mais VO ao quadrado
sobre 2A. O que eu vou fazer agora? Vou resolver isso aqui. Então, eu vou tirar o MMC de A e 2A. Beleza? O MMC de A e 2A é 2A. Então, isso aqui vai ficar, ó, deixa eu só passar aqui um pouquinho para cá. Então, vai ficar ΔS é igual, certo? Então, o MMC disso aqui tudo é quanto? É 2A. Correto? 2A. Então, 2A dividido por A dá 2. Vezes VOV, então vai ficar 2VOV. Menos 2A dividido por A dá 2. Então, vai ficar 2VO quadrado. Mais, vou resolver, continuar resolvendo. 2A dividido por 2A dá 1. Então, vou simplesmente repetir o meu numerador aqui. Então, vai ficar V quadrado menos 2 vezes VO mais VO quadrado. Então, ΔS vai ser igual a quanto? Vou cortar o que dá para cortar, vou simplificar o que der para simplificar aqui. Aqui é o quadrado, tá? Aqui é o quadrado. Então, ou seja, isso aqui eu posso cortar com isso aqui, certo? E isso aqui eu posso simplificar, vai ficar menos 2VO ao quadrado. Menos 2VO ao quadrado mais VO ao quadrado dá menos VO ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar V quadrado menos VO ao quadrado sobre 2A. Multiplica cruzado, então vai ficar V quadrado menos VO ao quadrado é igual a 2A ΔS. Passo o VO para cá, então vai ficar V quadrado é igual a VO ao quadrado mais ou menos 2A ΔS. Então, essa equação é a equação de Torricelli, que está aqui demonstrada aqui para vocês. Certo? O que Torricelli fez? Ele estabeleceu uma equação matemática que independe do tempo. Certo? Então, ou seja, para você... qual a equação então que eu vou usar para resolver um movimento uniformemente variado? Vai depender dos dados que você vai ter no seu problema. Tá? Com essa equação aqui, você não precisa do tempo para resolver os problemas. Com essas outras duas equações aqui em cima, aqui, você precisa do tempo para resolver o problema. Tá? Então, o que Torricelli fez? Ele juntou essas duas equações e estabeleceu, criou uma equação matemática que independe do tempo. Beleza? Que está aqui demonstradinha, bonitinho. Tá? Então, ou seja, se você não entendeu, assiste a videoaula de novo até você compreender o passo a passo para chegar nessa equação, que eu acho que é muito importante. Mais importante do que decorar a equação é saber chegar nessa equação. Beleza? Então, estuda, tá? Fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.